Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Salmo capítulo 34, verso 18 e o verso 19. Olá, meu amigo, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais uma manhã. Estamos iniciando esse dia aqui na companhia do Senhor, como nós estamos desafiados a cada dia nos levantarmos e estudarmos um capítulo da Bíblia. E queremos nessa manhã aqui com o nosso coração agradecido a Deus por todas as bênçãos, inclusive pela noite que Ele nos concedeu e a oportunidade de podermos ver o brilho do sol mais um dia. O salmista Davi já consola o nosso coração falando: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Coração quebrantado é aquele que se volta para Deus com palavras de gratidão, com palavras de louvor, com alegria e expressões de satisfação no seu coração, e é o que nós estamos fazendo. E ele continua dizendo que ele salva o de espírito oprimido, e é a nossa postura nessa manhã. E ele continua falando: muitas são as aflições dos justos. Veja que os justos podem passar por aflições, mas ele conclui falando: mas o Senhor de todos os livra. E nós temos essa certeza, essa garantia, que Ele vai nos livrar de todas as aflições, de todos os sofrimentos, de todas as lutas que nós poderemos enfrentar no decorrer do dia de hoje ou no decorrer da nossa vida. Nós estamos iniciando hoje o estudo das cartas do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo. É a segunda carta do pastor Paulo ao pastor Timóteo. E nessa manhã quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o livro 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 12. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em que tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo pensava e imaginava que estaria vivendo seus últimos momentos de vida. Ele escreveu essa carta quando estava preso em Roma. Nero tinha intensificado as perseguições aos cristãos, mas o apóstolo Paulo sabia perfeitamente que o seu legado ainda continuaria falando, pregando a respeito da volta de Jesus Cristo. Nero poderia silenciar a sua voz, mas não teria como silenciar todas as vozes que um dia o apóstolo Paulo conseguiu levar aos pés de Jesus. E Timóteo era esse filho na fé, um filho amado, um filho que ele acreditava que poderia continuar anunciando, pregando, levando ao mundo as boas novas de salvação. Mesmo que Nero pudesse silenciar a sua voz, o seu depósito um dia estaria guardado e ele receberia das mãos do nosso Salvador Jesus. Paulo expressava sua confiança no que Jesus Cristo um dia falou quando esteve aqui nessa terra para todos nós. E é o que nós temos que nessa manhã nos apegarmos também. Veja as palavras lindas do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo falava: bom, eu tenho certeza quem é o meu Salvador. Eu tenho plena convicções de quem é a pessoa do meu Salvador Jesus Cristo. E sei que mesmo que eu feche os meus olhos para essa vida, eu consequentemente um dia estarei de pé mais uma vez para contemplar o meu Redentor e as pessoas que amo para viver ao lado de Cristo eternamente. Uma pessoa, quando sabe que está vivendo os seus últimos momentos, ou pelo menos acredita que esteja vivendo os seus últimos momentos, ela geralmente fala as últimas palavras que entende que são as mais importantes. Aquela que vai tocar o coração daqueles que irão receber as suas palavras, que irão ouvir os seus conselhos. E Paulo, aqui na sua segunda carta, no capítulo 1, ele está falando com o seu coração. Veja, capítulo 1, verso 2. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele chama Timóteo de um filho amado. Era um filho especial. Ele sabia perfeitamente que Timóteo não tinha recebido educação na escola dos profetas.
mas ele sabia que uma família amada, a sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, foram pessoas que com muito amor, com muita cautela, com muita oração, prepararam Timóteo para viver uma vida ao lado do Senhor. Paulo aproveitou essa educação que ele sabia que tinha recebido de uma família que estava ligada à pessoa de Jesus Cristo e direcionou a vida daquele jovem a ser um futuro pastor, um ministro do Evangelho, um homem que teria muito mais influência na vida de outras pessoas se ele seguisse o seu ministério, o mundo, pregando, anunciando as boas novas de salvação. Quantas pessoas teriam a oportunidade de conhecerem a Jesus Cristo? Paulo, na sua segunda carta agora, ele fortalece a fé daquele jovem que ele sabia que teria uma grande influência na vida religiosa. Capítulo 1, verso 6. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição de mãos. Paulo estava dizendo para Timóteo, olha Timóteo, você não pode perder aquele primeiro amor que você teve para com a pessoa de Jesus Cristo. Aquele amor inicial que você abraçou a Jesus Cristo. Creio que o apóstolo Paulo, um dia conversando com Timóteo, Timóteo se voltou para Paulo e falou, quanto ama Jesus, como quero pregar o Evangelho, como quero renunciar ao meu eu, como quero viver uma vida abdicada ao serviço do Senhor. E Paulo estava aqui nesse momento agora relembrando a Timóteo, olha Timóteo, você não pode se esquecer daquele momento. Você precisa cada dia reviver esse dom da imposição que há sobre a tua vida. Paulo estava dizendo, olha, não permita que no meio da tua caminhada, do teu ministério, você perca o amor, você perca o entusiasmo, você perca a alegria, você perca a satisfação de estar servindo a Jesus Cristo. Que não seja o sofrimento desse mundo que tire de você o prazer de ser um verdadeiro pastor que ame as ovelhas e que, acima de tudo, também ame a pessoa de Jesus Cristo. Veja, muitas vezes na nossa caminhada o sofrimento tem nos tirado esse prazer. E Paulo apresentava a Timóteo como sendo uma alegria em poder sofrer por Cristo. Hoje em dia, quantas pessoas não querem ser discípulos de Jesus com medo do sofrimento, com medo das lutas que terão que enfrentar? Mas Paulo, quando aconselha ao jovem Timóteo, ele está dizendo, olha, tenha prazer. Não é que você deva ser um jovem masoquista, mas ao você ter a oportunidade de sofrer o sofrimento que Jesus Cristo teve nessa terra, nós somos coparticipantes do sofrimento pela pessoa do nosso Salvador Jesus. Irmãos, nessa manhã, quando nós olhamos as palavras do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, reavives, como está aqui no verso 6, por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom em ti. Paulo estava dizendo, olha, você precisa cada manhã ter um encontro pessoal com o Senhor. Você não pode permitir que apenas o teu encontro com Cristo tenha acontecido uma única vez, no dia do teu batismo, ou no dia em que de fato você reconheceu que houve uma verdadeira conversão do teu coração. Você precisa cada manhã buscar ao Senhor, abrir o teu coração. Você precisa ter um jovem de oração. Você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa buscar em Deus forças para que a cada dia você continue a viver uma vida crescente e santificada no Senhor. Você não pode permitir que os teus dias se tornem enfadonhos, corriqueiros, e você perca a alegria de poder servir a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo expressa a alegria de poder ter amigos sinceros, pessoas que ele poderia contar nos momentos difíceis. Embora ele soubesse que estava vivendo na prisão, mas ele sabia que existiam pessoas que fora dali tinham um amor muito especial para com a pessoa dele. Ele trazia à memória as lembranças dos bons momentos vividos. No capítulo 1, verso 5, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitua em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti ele trazia boas recordações de momentos muito bem vividos. Creio que aqueles momentos onde eles poderiam compartilhar das experiências da sua fé, da sua conversão, dos milagres que Deus realizou na vida. E mesmo estando agora recluso numa prisão, ele se alimentava de bons momentos que tinha vivido. Foram pessoas que lhe auxiliaram espiritualmente e fisicamente também. E ele fala, bom,
a sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice, e ele fala da sua fé sem fingimento que Timóteo tinha. Creio que estando ali vivendo aqueles momentos que não eram fáceis, e todos nós como cristãos precisamos entender que nós nesse mundo teremos aflições, passaremos por momentos difíceis, mas nós não podemos nos esquecer que teremos a companhia do nosso Deus ao nosso lado. Todo aquele que abraça o cristianismo, em algum momento da vida ele poderá correr o risco de passar pelo vale da sombra da morte, mas nós não podemos perder a certeza que Jesus Cristo ele estará ao nosso lado para nos dar a garantia da vitória. Alguns amigos do apóstolo Paulo se envergonharam de visitá-lo porque ele estava preso, como menciona no verso 15. Estavam com vergonhas das algemas que ele estava carregando. Mas ele se alegra e pede a Deus misericórdia sobre a casa de Onesíforo, porque muitas vezes lhe visitou na prisão e lhe trouxe alento para os momentos difíceis que ele estava vivendo. Creio, irmãos, nessa manhã, e cada um de nós que também servimos ao Senhor, nós precisamos ser um alento na vida de outras pessoas. Nós podemos ser esse bálsamo nos dias em que nós estamos vivendo. Se nós, de fato, buscarmos a Cristo com todo o nosso coração, tenha certeza que a nossa vida será um bálsamo para aqueles que estão passando por dificuldades. E eu quero pedir a Deus nessa manhã que nos tome nas suas mãos, que guie a nossa vida, que fortaleça a nossa caminhada e nos conceda a oportunidade de um dia podermos nos encontrar com o nosso Salvador Jesus, crendo nas palavras do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, como está no verso 12. Porque eu sei que tenho crido, e certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se esse também é o teu desejo nessa manhã, eu quero pedir a Deus a bênção do Senhor sobre a nossa vida, que nos leve a cada instante vivermos essas verdades em nome de Jesus. Bondoso Deus e Pai, nos colocamos em Tuas mãos nessa manhã, clamando em Teu nome, pedindo para que o Teu Santo Espírito faça parte integrante da nossa vida. Nos permita viver o Teu sonho nessa terra, que possamos ser verdadeiramente as Tuas testemunhas. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre nós Ele levante a sua face. É o meu pedido e a minha oração em nome de Jesus. Amém.